Olá meus amigos, Dr. Gabriel aqui. Hoje eu vou falar para você como é que foi minha experiência com o canabidiol. Canabidiol é o CBD, que é um derivado da maconha. Eu vou te falar qual foi a minha experiência desde 2018, quais foram os erros que eu cometi para você não cometer esses erros e como você pode encontrar um CBD de qualidade estando você no Brasil ou até mesmo fora do Brasil, no exterior. Então, eu quero já me apresentar, se você é novo por aqui, eu sou o Dr. Gabriel Azini e nesse canal você vai encontrar muito conteúdo sobre saúde para poder aplicar na sua vida, melhorando a sua qualidade de vida. Então fica ligado, se não está inscrito já se inscreve e eu queria pedir para você que gosta desse conteúdo para curtir e compartilhar esse vídeo, que assim você me ajuda muito a crescer esse canal e conseguir atingir mais pessoas com esse conteúdo sobre saúde. Então, a minha história começou em 2018, quando eu viajei para os Estados Unidos e comprei lá um óleo de maconha, que é o hemp oil. O que é esse óleo? Esse óleo é extraído, mas não é separado muitas substâncias da maconha. É apenas fazendo um agregado de todas as substâncias da maconha. Eu comecei a utilizar, notei que teve algumas melhorias no meu sono, de diminuir a ansiedade também, e eu senti uma melhora no meu organismo como um todo. Continuei usando esse óleo até terminar. Só que em 2019 acabou esse produto e eu tive uma oportunidade de receber de presente para uma paciente minha, que é muito minha amiga, Maria de Fátima. Um abração, Maria. Ela me trouxe do México, que a filha dela morava no México, ela tinha ido visitar o netinho e voltou do México com um óleo de maconha, com hemp oil, também do México. E eu deixei lá do lado meu, assim que terminou, eu utilizei. E nem lembrava que eu tinha trocado de frasco, porque assim que terminou o meu, eu já troquei para o outro, eu não lembrei que eu tinha trocado, só que nesse dia eu me senti muito mal, comecei a sentir como se fosse uma sensibilidade aumentada na pele, senti o vento, comecei a ficar confuso, achando as coisas interessantes, achando as pessoas engraçadas e comecei a ficar muito atordoado. Eu lembro que nesse dia até liguei para minha esposa, falei: Silvia, não sei o que está acontecendo comigo, eu estou ficando com a mente meio alterada, acho que eu estou ficando maluco, o que eu faço? E ela falou: fica tranquilo, vai melhorar, vai tranquilizar. E depois de um tempo só que eu me liguei, que eu tinha utilizado esse hemp oil, que tinha acabado dos Estados Unidos, eu tinha utilizado esse do México. E qual é a grande diferença? A diferença que o dos Estados Unidos, que vendia nos Estados Unidos, eles já tinham retirado o THC, que é uma substância ativa que dá esses efeitos no sistema nervoso central, no nosso cérebro, né? Esse efeito muito parecido com o efeito da maconha. E o dos Estados Unidos não tinha o THC, enquanto o do México tinha bastante quantidade de THC. Então eu tive uma sensação como se eu tivesse utilizado realmente essa droga, porque ela continha o THC. É importante eu te explicar que a maconha tem várias substâncias. Somente de canabinoides, que são substâncias ativas que interagem com o nosso corpo. O nosso corpo tem receptores para esses canabinoides, que é principalmente o CBD, CB1, CB2. Tem 104 tipos de canabinoides na maconha. Por exemplo, CBG, CBN, CBC, o THC e o próprio CBD, sendo o CBD e o THC os mais estudados, seus benefícios muito estudados para a saúde, principalmente para dor, pessoas que sofrem com dor crônica ou que têm doenças degenerativas. Só para você ter uma ideia, Colorado é um estado dos Estados Unidos que precisa de uma carteirinha. As pessoas, para utilizarem o CBD ou qualquer derivado da maconha, precisa de uma carteirinha. E 94% das pessoas que são portadoras dessa carteirinha, elas utilizam o CBD devido à presença de dores crônicas. Então, são pessoas que sofrem com dores crônicas, 94%. E tem um estudo observacional muito interessante que mostra que nos estados dos Estados Unidos que são liberados o uso do CBD e outros derivados também da maconha, que não são todos os estados dos Estados Unidos, a lei difere de estado para estado, a utilização de opioides, né, que são medicamentos analgésicos fortes derivados do ópio, né, da morfina, é muito menor do que nos estados que a utilização desses derivados da maconha são proibidos.
E como que o CBD tem um efeito para diminuir a sua dor, se você sofre com dores crônicas, por exemplo? Tem 3 efeitos principais. O primeiro é analgésico, de diminuir diretamente a dor, quando ele se une a receptores CB1 ou CB2, tá? Diminui a sua dor no seu corpo, a sensação de dor. Ele também tem um efeito anti-inflamatório, ou seja, se você tem uma inflamação, uma artrite, uma artrose, uma inflamação em alguma parte do corpo, ele diminui essa inflamação, fazendo a diminuição de substâncias inflamatórias no seu corpo, que a gente chama de citocinas, como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6. Ele diminui essas substâncias que inflamam o seu corpo e aumentam substâncias que desinflamam o seu corpo, como se fosse um anti-inflamatório natural, que é, por exemplo, a interleucina 10. Então a gente diminui as inflamatórias, que aumentam a inflamação, e aumenta as que desinflamam o nosso corpo. Eu queria também explicar para você quais são os tipos de CBD que você pode encontrar no mercado. A primeira distinção é entre o full e broad. O que é isso? O full é o que tem todos os canabinoides, né? Não tem nenhuma separação, então ele tem o CBD, tem a THC, CBN, CBG, entre outros, e o broad spectrum, que é já separado o THC. Eles retiram o THC, e eu prefiro esse para não sentir essa euforia ou evitar os efeitos alucinógenos do THC no meu sistema nervoso central, no meu cérebro. Então eu prefiro o broad spectrum, que é o sem THC. Então essa é a primeira distinção. E tem um outro problema que você precisa prestar atenção se você busca um CBD de qualidade. Qual é o problema? A absorção do CBD é muito baixa. A absorção de um CBD comum é em torno de 18%. Então você utiliza, ele absorve em torno de 18%, e pior, se você engole ele vai para o seu intestino, uma boa parte dele é transformada em THC. E é justamente THC a substância que a gente não quer ter no nosso organismo. Pelo menos eu não quero. Algumas pessoas querem o efeito também do THC. Então, eu prefiro uma absorção na mucosa, um que tenha absorção oral. E para ter uma absorção oral aumentada, precisa de algumas coisas. Uma delas é o veículo que vai fazer essa absorção. E os melhores veículos é o triglicerídeo de cadeia média. É uma gordura que tem, por exemplo, no óleo de coco, que a gente utiliza, ela tem uma absorção na mucosa muito maior do que outros tipos de gordura. Então, eu utilizo um CBD, que é o da Nanolab Nutrition. Depois eu vou deixar aqui embaixo para você o link para você conhecer esse CBD, que é diluído em triglicerídeo de cadeia média. E tem mais, em vez de ter uma absorção de 18%, esse CBD consegue uma absorção de 90% no nosso organismo. Por quê? Porque ele é em nanopartículas. O que é nanopartícula? Imagina uma partícula desse tamanho aqui do CBD. Esse CBD é tratado em laboratório e ele é dividido em micropartículas. Uma nanopartícula, por exemplo, tem 1000 vezes menor do que uma partícula normal. Então facilita muito a absorção, ele passar na nossa mucosa para dentro da nossa pele. Então é um CBD em nanopartícula, já melhora a sua absorção. Um CBD já broad spectrum, que é um CBD sem o THC e diluído no triglicerídeo de cadeia média. Eu utilizo ainda o CBD que eu venho utilizando. Não sei se você sabe, eu sofri uma cirurgia do joelho há pouco tempo por uma lesão do ligamento cruzado no meu joelho direito, e eu tenho uma artrose, um desgaste da articulação da patela. Então eu preciso aumentar o efeito anti-inflamatório desse CBD. Então eu utilizo um CBD que é em nanopartícula diluído com nanopartículas de curcumina. A curcumina, para quem não sabe, é a substância ativa que tem na cúrcuma, no açafrão. Então ele aumenta o efeito anti-inflamatório do CBD quando você associa com a cúrcuma. São 2 anti-inflamatórios que vão agir em conjunto, né? Então, um aumenta o efeito do outro. Então, eu utilizo esse CBD, que é o nanocurcumin, que é em nanopartículas com a cúrcuma, e isso faz um benefício no meu organismo, principalmente para diminuir dores e diminuir a inflamação. Eu dei também um CBD desse há 1 ano atrás para minha mãe. Ela utilizou, porque ela tem problemas de insônia, melhorou bastante a insônia dela, e eu fiquei sabendo esses dias que ela deu também para a cachorrinha dela. Ela tinha uma cachorrinha, que é a Lala, que sofria de epilepsia, tinha convulsões, se urinava, ficava tremendo,
e ela começou a dar esse CBD e ela notou também que a cachorrinha melhorou a disposição, melhorou a energia e parou de ter convulsões. Então, a gente sabe que é uma outra indicação do CBD, é pessoas que sofrem também de epilepsia. Mas é muito importante que você, principalmente que está no Brasil, porque quem está aqui, por exemplo, na Inglaterra, pode comprar o CBD em qualquer farmácia sem nenhuma receita, mas no Brasil você precisa de ter uma receita. Então você precisa procurar um médico que tem experiência com a prescrição do CBD para ver se você não tem nenhum efeito colateral, alguma contraindicação para o uso do CBD, porque algumas pessoas, se você usa alguns tipos de medicamentos antidepressivos, podem até ser necessários a mudanças de doses de medicação ou até evitar associar com o CBD. Então, eu vou deixar para você também, aqui embaixo na descrição, um link de grupos de médicos aqui que são especialistas na prescrição do CBD, que podem ajudar você com a prescrição dessa substância no Brasil, para você poder importar, porque a maioria dos CBDs são importados para o Brasil. Existem já em farmácias do Brasil, mas são CBDs que não são em nanopartículas e o preço realmente é um preço muito abusivo. Então, se você quiser conhecer mais sobre a prescrição do CBD, o ideal é você procurar um médico que tem experiência nessa área. Eu vou deixar o link aqui embaixo e vou deixar o link também do CBD que eu venho utilizando, que já é possível agora, com uma prescrição médica, você importar também para o Brasil. Eu queria agradecer por você estar comigo aqui nesse vídeo e pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo para a gente poder alcançar mais pessoas. Um grande abraço, até o próximo vídeo.